Nós, desde que aprendemos a nos comunicar, utilizamos um grupo extremamente limitado de signos, chamados letras, e um grupo extremamente limitado de signos, chamados fonemas. Com este baralho limitado, sem precisar atribuir-lhes nenhum tipo de simbolismo ou paralelismo fixo, nós obtemos grandes insights, nós descobrimos grandes verdades e nós nos surpreendemos a todo instante. Como diz um amigo, o Henrique Henriques, a vida é uma constante conversa. Com com estas ferramentas limitadas que nós temos, nós erigimos filosofias, religiões, pensamentos políticos, nós empreendemos até mesmo revoluções. Quantos e quantos livros não foram verdadeiros incendiários de revoluções, e não necessariamente livros extensos, não necessariamente livros tão profundos, mas ainda assim livros incendiários. O João Cabral de Melo Neto tem uma expressão que eu acho genial, que é o nome de um dos seus livros, da sua fase que eu mais aprecio, que é a fase do poema Uma Faca Só Lâmina. E o João Cabral tem um termo chamado da serventia das ideias fixas. É daí de onde ele extrai a sua expressão mais preciosa para mim: cultivar o deserto como um pomar às avessas. Então, se nós olharmos o nosso alfabeto e os nossos fonemas, são como pedras no deserto, são poucas, mas disso nós extraímos a exuberância, a profundidade, e disso nós extraímos verdadeiros incêndios na cultura humana. Então, quando nós dizemos, quando eu próprio parei para olhar para as cartas do tarô e pensar, isso aqui está inserido naquilo que eu sempre fiz, que é articular letras e fonemas e pensamentos para aprender verdades da realidade do cotidiano. Isso gerou uma espécie de vertigem e, por que não, uma espécie de medo, porque naquele dia em diante eu percebi que realmente iria começar a ver coisas nas cartas. Eu percebi que todos os paralelismos, todas as correspondências que eu usava estavam agindo como uma máscara, como uma defesa. Era como se eu realmente não quisesse obter revelações das cartas. E quando eu passei a dissolver toda essa máscara que se interpunha entre mim e as cartas, as visões começaram a aparecer, porque eu estava me colocando diante das cartas como quem se coloca diante de um livro, como quem se coloca diante de um poema, ou como quem se coloca diante de um bom amigo para conversar. Porque a conversa é um jogo, e as conversas muitas vezes nos demovem da tristeza, da ansiedade, do desespero. Veja bem, nós temos um serviço telefônico
para suicidas. Ou seja, diante de uma conversa, alguém pode desistir de tirar a própria vida. E essa conversa vai ser pautada e ancorada em uns poucos símbolos e em uns poucos fonemas. Então, quando você chega para alguém e diz que esta carta contém duas pessoas produzindo uma chama que aquece esta taça e conecta isso com a questão, isso gera uma certa vertigem. Muito mais do que você pegar essa carta e ligá-la a 300 tradições simbólicas, a 300 paralelismos, tentar encaixá-la numa tabela. Porque naquele momento esta carta vai estar viva e a pessoa vai abordar de fato aquele problema que ela está colocando, sem escapismo. Isso gera perplexidade nas minhas mesas. Isso faz com que algumas pessoas reajam das formas mais surpreendentes, às vezes chorando, às vezes elas ficam em êxtase, mas algo acontece de real. E esse algo não é nada demais, porque esse algo pode acontecer numa conversa, ao assistir um filme, ao se reler um livro, ao se observar a própria vida. E esse observar a própria vida é o que eu tenho conectado com os meus jogos. Então eu me coloco não como um super tarólogo detentor dos segredos dos arcanos, mas me coloco como alguém que dedica tempo e energia para se especializar e se afinar cada vez mais com um jogo, para poder conduzir quem não tem esse estudo e essa dedicação neste jogo. Esse jogo que eu chamo de cartomancia, palavra que é abominada por alguns. Mas este é o meu jogo. É refrescar o olhar das pessoas utilizando as cartas para que elas possam, dali em diante, olhar a vida com mais atenção, com mais cuidado, para com isso empreender mudanças necessárias, empreender ações necessárias nas suas vidas. Então, o tarô de Marcélia e o meu trabalho com qualquer sistema imagético, porque eu não trabalho só com o tarô de Marcélia, mas sobretudo com o tarô de Marcélia, é fazer das cartas uma fonte de inspiração. Usar as cartas como um potencializador de ações e de empoderamento real diante da vida, e não de desempoderamento e de incentivo à estagnação, à apatia, à anemia da vontade. Isso, para mim, é cartomancia. Isso é como eu trabalho. E de forma alguma, isto é uma tentativa de normatização do trabalho com as cartas. Porque qualquer tentativa de normatizar o trabalho com as cartas é tolo e vão. Porque, para começar, o baralho não foi feito para ser usado como oráculo. Então, qualquer forma de cartomancia já se constitui em si uma espécie de desvio do objetivo original das cartas. Agora, é com este trabalho que eu me alinho e é dessa forma que eu trabalho.